Sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Nós tivemos aqui um problema com a internet e por isso demorou aí um pouquinho para entrar. Mas está tudo bem agora. Olá, Vinícius, Maiara. Sejam bem-vindos, Alain. Acho que agora tá ok a internet. Perfeito. Muito bem. Nós estaremos hoje falando sobre um assunto muito importante. Antonieta, Fábio, seja bem-vindo, Fábio. Angélica. Muito bem, nós estamos aqui recebendo uma convidada especial que já está presente, Angélica Bianco. A Angélica Bianco, ela é formada em administração de empresas, em pedagogia também, pós-graduada em saberes necessários para a prática educativa. Ela tem se dedicado ao autoconhecimento, eu a conheço já faz alguns anos, com ferramentas de expansão de consciência e terapias quânticas desde 2015. E atualmente ela trabalha como empresária, palestrante, criadora de conteúdo nas redes sociais, ensinando ferramentas energéticas pragmáticas para facilitar e empoderar mais consciência às pessoas. Então vamos lá, vou convidar aqui a Angélica. O nosso assunto é exatamente uma das especializações dela, que são os saberes necessários para a prática educativa. Olá, Angélica! Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja Tô bem-vinda. ótima. Ah, Que gratidão pelo maravilha! convite. Que maravilha te reencontrar, hein? Foi minha Sim. professora também, né? Que legal, é verdade. Há um tempo atrás, né, a gente fez um curso juntas. Acho que faz uns 2 anos, não é? Será? Acho que foi em 6 de fevereiro, 10 de fevereiro do ano passado, alguma coisa assim. É, né? Um ano. Pois é. Acho que 2 anos. Acho que 2. Foi 2016. Bom, enfim. Nós fizemos um curso incrível juntas, né? Sim. Sobre a questão do espelho, sobre a questão da imagem e todo esse processo aí. E aí, o que que acontece? Hoje nós estamos aqui para trazer para o programa. O programa ele tem um objetivo. O objetivo é que venham pessoas, venham ideias, informações, conhecimento para colaborar com a harmonização dos relacionamentos entre pais e filhos. Por isso que diz, para quem acredita no poder das redes, nós estamos aqui fortalecendo uma rede, né? Então seja bem-vinda. Aqui é a Jo Obrigada. Sampaio e vamos lá. Vamos começar então esse assunto. Que tipo de saber nós podemos falar que poderia colaborar com essas práticas educativas, Angélica? Oi, Vanessa. Então, assim, como você mencionou, né, eu me formei em pedagogia, né, há um tempo atrás, e depois fui para pós-graduação, onde eu me especializei mais nas práticas de educação infantil. Sim. E dentro dessa área, eu aprendi muita coisa na academia, né? Porém, depois, quando eu comecei a me especializar em ferramentas quânticas e eu saí um pouco da academia, eu aprendi algumas ferramentas, algumas técnicas, onde era, parece que, muito mais simples para você trabalhar a educação, né? E esse relacionamento de pai e filho. E assim, uma das coisas que eu mais percebo que é totalmente diferente do que o direito coloca, né, como correto, que seria, por exemplo, o direito, não, óbvio que eu não estou julgando o direito nem nada disso, mas não tem nada a ver com isso, mas o direito ele sempre traz uma visão sobre certo e errado das coisas, né? E dentro de tudo que eu estou aprendendo como saberes necessários para a prática educativa e tudo que eu estou aplicando na prática mesmo com os meus alunos, com todas as pessoas que eu tenho trabalhado, é esse lugar onde você não ensina exatamente o que é certo e errado, mas você empodera aquela pessoa para ela descobrir o que é verdadeiro para ela e o que não é verdadeiro para ela.
né? Porque muitas vezes, quando a gente vai educar nossos filhos, a gente tenta passar o nosso ponto de vista para a criança e a gente não pergunta para a criança como que é essa visão dela dentro daquilo que está acontecendo, né? Então, elas não crescem reconhecendo o que elas sabem. E isso é uma das coisas que eu gostaria de trazer assim já logo para iniciar essa conversa. E eu não sei como que você vê isso também, né, Sim. dentro do sistema. Então, como é que a gente trabalha esse aspecto, né? Justamente a questão do incentivo à inteligência emocional e à inteligência sistêmica. Então, quando você pergunta para a criança, quando você permite que ela olhe para dentro de si, que é exatamente esse aspecto dela buscar dentro dela o que é certo e o que é errado, fica fácil de entender e isso está dentro do trabalho que a gente faz na visão sistêmica, tá? Por quê? O que a gente traz aqui? A gente traz que essa criança, ela não é vazia, né? Ela vem com toda uma carga de informações do seu pai e da sua mãe, né? De uma maneira poderosa e registrada no DNA. E ela já tem sentimentos, então ela consegue discernir, dependendo da idade, né? Ela consegue discernir pelo sentimento, pelo sentir, se o que ela está indo fazer vai gerar um sofrimento ou não. Então, já dá mais ou menos para ela experienciar, porque já vem a informação das experiências dos antepassados. Nós estávamos falando hoje de manhã a respeito da adoção, né? E tinha uma mulher que disse assim: eu nunca vi a minha mãe, eu não tenho ideia de quem seja a minha mãe. E aí, nessa conversa, estava sendo falado o seguinte: vai até o espelho. Olha bem para o espelho. E a mulher que você enxergar lá e todo o aspecto feminino que tiver em você é a sua mãe. Então é muito fácil você ver a sua mãe, porque ela vive dentro de você. E todos nós somos assim, né? Então metade de nós somos nossa mãe. A outra metade, o nosso pai. Isso é muito real. Tanto é que, mesmo que você não conheça o seu pai, né? A gente tem várias histórias assim, de filhos que foram criados longe do pai, e depois, já adultos, encontraram esse pai. E o que aconteceu com esses filhos quando eles encontraram o pai? Eles perceberam que tinham os trejeitos, que tinha mais ou menos a mesma história de vida, porque existe uma programação nessas pessoas, né? Então, essa questão que você está trazendo, na verdade, é uma nova possibilidade, ou mais possibilidades, dessa pessoa, ao olhar para si mesma, né? Sentir tudo isso e fazer escolhas diferentes, porque ela já tem uma noção para onde ela vai. Então ela consegue, porque ela é um indivíduo novo, apesar de toda a programação, de se reprogramar. É por Isso. aí. Muito legal essa história da adoção que você trouxe. E eu percebo que o contrário também é muito parecido, né? Quando a pessoa ela é adotada por algum casal e só de ficar próximo daquele casal, ela também fica parecido com, mesmo não tendo nascido desse casal, fica parecido o jeito, a forma de falar, até vai mudando a fisionomia. Então, a nossa rede, as pessoas que a gente está conectada, elas nos ensinam sem falar. Elas nos ensinam através de como elas agem, de como elas pensam, de como elas sentem. E muitas vezes a gente, por observação, capta e introduz aquilo que a gente visualiza e acredita ser importante e legal para nós. Então, assim, uma das coisas que eu venho observando é o quanto que eu me assemelho, eu vou me adaptando aos grupos que estão ao meu redor. E as crianças também fazem isso, né? Todas as pessoas fazem isso. O ponto é que, assim, então, o meio que a gente tá, ele influencia diretamente na nossa educação, né? No nosso saber. Então, o que eu vejo é, assim, quando você introduz uma criança dentro de uma escola, ou dentro de uma sociedade, ou qualquer coisa nesse sentido, é muito legal, muito importante você não ensinar, mas assim, colocar ela diante de
desse olhar também. Fazer ela reconhecer que aquilo está fora dela, né? Mesmo que seja ela, mas aquilo ainda está fora dela. E quando ela vai observar, é muito importante que ela se observe. É que criança é mais difícil, né? Mas não só criança, mas adolescente e nós mesmos, né? Quando a gente vai observar realmente a sociedade e tal, eu vejo como uma... Se você olhar realmente como um observador, fica muito mais fácil do que se você olha dentro dessa programação, né? Então, essa programação Perfeito. que você está falando, que a gente tem, que a gente pega dos nossos pais, ela é a primeira coisa que eu não sei como que você vê isso, doutora Adriana, Vanessa, como que você vê isso num sentido assim? Como que... Ai, me deu um negócio aqui. Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Tá, Vamos lá. Nós temos uma criança, ok? Essa criança, eu vou trazer aqui porque assim, a gente sempre faz esse bate-bola, né? Que é o ponto de vista do trabalho que eu desenvolvo e o ponto de vista do trabalho do convidado. Eu vou trazer aqui do trabalho que eu desenvolvo. Eu peguei uma menina, tá? Como criança. O que que acontece aqui? Dá para enxergar, né? sim. O que que acontece aqui com essa criança? Qual é a idade dela? Eu posso te falar que essa criança pode ter 2 anos, ela pode ter 5 anos, ela pode ter 13 anos. Eu vou continuar chamando ela de criança, apesar do direito já falar que ela é adolescente, ela pode ter 15 anos. Apesar do direito dizer que ela é adulta, eu vou continuar chamá-la de criança. Ela pode ter 40 anos. Eu vou ficar com essa criança. Você sabe, Angélica, que no meu trabalho, o meu trabalho ele tem um cunho bastante educativo, né? A gente ensina muito. Algumas pessoas que não conhecem o meu trabalho ainda me procuram com o objetivo que eu resolva o problema, né? E assim, eu sei a solução do problema, sei. Eu busquei e dediquei minha vida a encontrar esse caminho, mas eu não faço um trabalho para as pessoas dependerem de mim, né? Ao contrário, o meu trabalho é para que as pessoas possam ir para a vida. Então, por isso que o foco, eu falo muito de pai, né? E as pessoas falam, nossa, mas você não cuida da mãe? Eu cuido da família inteira, mas o aspecto pai é o ponto que leva as pessoas para a vida. Então, a gente trabalha o ponto para que as pessoas possam ir para a vida, que é o crescimento delas. Então, sempre quando a gente vai ensinar, a gente olha para como essa pessoa está. Que observador é esse? Então, vamos supor que fosse a Angélica. Uma hipótese. Quem está observando essa situação agora, deste momento? Quem é o observador? Quem está sentindo? É a Angélica Bianco, profissional, que tem todo um histórico, que tem aí um monte de seguidores, um trabalho incrível? Ou é a criança que habita dentro dela? Que essa criança tem gatilhos mentais, essa criança tem emoções, tem traumas, tem situações que vivenciou e que pode criar alguma situação para a Angélica, né? Eu vou te trazer um exemplo meu da minha criança que aprontou para mim um dia. Eu estava fazendo a faculdade de Direito e eu tinha um professor que ele era promotor de justiça, ele ainda é, doutor Frederico. Chamava ele de Fred. E o que acontece com ele? Eu só tirava 10 na prova dele. E ele me achava assim, porque eu fazia provas assim incríveis mesmo, porque eu amava aquilo, então eu caprichava mesmo. E eu não estudava para a prova. Eu fiz direito estudando porque eu amava estudar, então eu estudava todos os dias, né? Aliás, eu estudo todos os dias. Eu também. Bom, vamos para o final da história. Eu, aluna, queria ser monitora dele, né? E eu já era adulta, já era aluna de direito. E aí teve uma seleção de 3 fases para ser monitora desse professor. A primeira fase tinha mais de 500 alunos. Era uma prova escrita. Fiz a prova escrita, passei, fui para a segunda fase, diminuiu consideravelmente. Quando chegou na segunda fase, era uma redação. Você tinha uma tese. Fiz a redação. Da redação do grupo, olha, de 500,
Foram para a terceira fase 3. E eu estava lá. Qual era a terceira fase? Era a argumentação. Era ir para frente da banca e dos alunos e argumentar o que você escreveu. Quer dizer, era muito simples. Quem ia conseguir a vaga? Quem falasse melhor. Quando chega a minha vez para falar, tá todo mundo lá assistindo, eu pego o microfone. Ele disse uma coisa. Ele disse assim: você sabe que a vaga é sua. Ele disse isso. Você sabe que a vaga é sua. A gente só está fazendo isso por protocolo. Aí ele olhou para os outros 2 que eu me avaliei e disse assim: essa aluna é genial, a vaga é dela. Sabe o que aconteceu? A criança, Vanessa, apareceu na hora. Se ele perguntasse qual era o meu nome, eu não ia saber responder, me deu um branco. Eu não sabia nada que eu tinha escrito, eu não sabia qualquer coisa, eu só queria sair dali e eu nem tinha coragem de sair dali. E quanto mais o tempo passava, mais constrangida eu ficava. Porque quem estava ali? A criança que tinha medo de não ser aceita pelo grupo porque ele disse que eu era genial. E aí veio a criança, e se eu não for genial mesmo? Você entende o problema da aceitação? Terminou o tempo, ele falou, acabou seu tempo. Perdão, pode falar. Ele falou assim, acabou seu tempo, você está eliminada. Mas, já que agora você já está eliminada, eu só queria te fazer uma pergunta sobre o que você escreveu. Posso? Eu disse, pode. Aí ele perguntou, sobre tal, 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 o que você quis dizer com isso? Eu dei um show. Por quê? Porque eu já tinha sido eliminada, não tinha mais ninguém me julgando. Eu dei um show. Mas eu tinha sido eliminada mesmo e não consegui a vaga. Olha só. É muito legal isso que você contou, essa história, porque a gente tem medo de dar certo muitas vezes, né? Dar certo na vida. E vem a criança ali nesse momento. Comigo aconteceu... O anterior é aceitação. Você quer ser aceito. Não só, para mim, vem o ser aceito... Oi? Ah, tá. Para mim vem o ser aceito, mas vem um medo de dar certo, um medo de ser aceito, um medo de ser amado, um medo de ser aprovado. E é muito louco, porque eu pelo menos, né, passei a vida toda tendo exatamente o oposto quando eu era criança, né? Então, quando eu cresci, vamos dizer assim, e também comecei a a criar meus conteúdos, criar conteúdo dentro das minhas redes sociais e tal. Quando eu iniciei os vídeos, eu tive exatamente a mesma coisa, muito parecido. Eu sabia tudo, mas quando ia apertar um play no vídeo, parece que assim, acabava, não conseguia falar nada. E eu ainda tenho isso com alguns vídeos quando eu vou gravar. E aí você está mencionando que é a criança ali que entra naquele lugar e que vem essas memórias, né? Da aceitação e diversas outras coisas. Pode falar. Nesse caso que você está trazendo, quando existiu na infância muita aceitação e foi uma criação totalmente acolhedora, mesmo que existam conteúdos inconscientes, eu vou criar uma hipótese que mesmo inconscientemente não houve nada, foi grande aceitação. O ser humano em si tem medo do que é desconhecido. E sempre que algo novo se apresenta, um desafio se apresenta, dá um friozinho na barriga. Esse frio na barriga, ele é normal. E nessa hora, quem aparece? A criança. Por quê? Porque a criança, quando ela chora, vai aparecer alguém mais forte para proteger. Isso fica registrado em nós. Se chorar, minha mãe vai vir. Se eu berrar, meu pai aparece. Quem é minha mãe e meu pai? Né? Deixa eu pegar aqui a minha mãe e o meu pai, dessa criança aqui. Olha o tamanho deles. Olha só o tamanho da minha mãe e do meu pai, perto de mim. São grandes, né? Então, por causa desse tamanho, alguém mais forte vai vir e eu vou chorar. Quando você traz isso, por exemplo, para a religião, né? Tem pessoas que elas seguem pelo fanatismo. Por quê? Porque elas se colocam no lugar de criança e elas ficam buscando sempre alguém maior para poder salvá-las, ajudá-las, fazer algo por elas. Então, quando você sente um friozinho na barriga e algo desconhecido, o ser humano, naturalmente, vem o aspecto
criança dele. E aí é que vem essas práticas que a gente está falando hoje. Quando você tem essa consciência, você percebe que você está indo para esse lugar de criança, você acolhe a sua criança, porque você é adulto. Você acolhe, você sabe disso e você mesmo se acalma e fala, tá tudo bem, é só um vídeo, né? Tá tranquilo. Na verdade, é como se eu estivesse conversando pessoalmente com a pessoa que está me vendo e eu tô trazendo para ela. Aí você olha para a força que tem atrás de você, que é a sua bagagem. Eu tô trazendo para ela o que eu tenho de melhor. Ela precisa desse conteúdo. Eu tenho o conteúdo e simplesmente eu vou passar esse conteúdo porque eu estou a serviço disso. Estou a serviço da força. Quando você se coloca a serviço da força, flui. Eu estou trazendo o exemplo do vídeo, mas isso pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você acolhe a criança, tá tudo bem. Agora, você tem eu mesmo, que sou grande, né? E, e lembra de tudo que tem, de tudo que já venceu na vida, da coragem de enfrentar o novo e se permite agir. Então, rapidinho. Eu vou deixar esses pais aqui como meus pais biológicos. E vamos supor que eu fui adotada. Né? Então, assim, como eu te falei, no início já vem o registro deles e de tudo que vem antes deles, né? E aí vem os adotivos. Os pais que me adotaram, nesse caso, né? No exemplo, tenho que deixar claro que é uma hipótese, porque às vezes as pessoas depois elas ficam assistindo esses vídeos. Aí vem os comentários, então vou deixar claro que senão vão me mandar, né? Você foi adotada? Eu não sabia, não. É uma hipótese, né? De alguém aqui, não fui eu, alguém foi adotado. Aqui, no momento em que essa pessoa é adotada, Angélica, ela entrou no novo sistema. Ela não quebra esse sistema jamais, mas ela também recebe esse novo sistema. Entende? Por isso que ela começa a se assemelhar e pegar a forma, porque existe toda uma situação de informações, energética, conduta, as forças que são mexidas nesse... Quando eu falo forças, é porque nós somos seres espirituais. Então, tem as forças espirituais, né? Que vêm aí através de várias religiões. Então, essas forças também fazem parte do sistema, né? Aí essa pessoa vai e faz o curso com a Angélica. Aí a Angélica fala assim, olha, eu tenho um canal no Telegram, que eu vou passar conteúdos lá. Aí pronto, todo mundo que faz parte do Telegram da Angélica agora vai influenciar essa pessoa, porque é o sistema dessas pessoas. Entende? E O essa campo pessoa ele vai expandindo. assim, só voltando um pouquinho para uma coisa que você falou há um tempo atrás, e também assistindo algumas outras lives que você tem feito, que por sinal estão maravilhosas, estão todas maravilhosas, seu programa. Eu vejo muito o tema medo, né? E fala-se muito sobre medo, porque é um sentimento que a gente tem, né? Algo que tá aí, que não, né? Faz parte. Faz parte. E você também falou do friozinho na barriga, né? Então, dentro dessa perspectiva, dentro das ferramentas que eu trabalho, as ferramentas energéticas, o medo e uma sensação de excitação, que é esse friozinho na barriga, para alguma coisa nova e tal, eles se assemelham muito, né? E a energia, ela é muito parecida. Então, muitas vezes, a gente tem um medo por alguma situação de conflito ou o medo de ser assaltado, né? Um medo, assim, mas por alguma situação que pode nos oferecer perigo. Mas também tem esse medo por alguma coisa nova, desconhecida, que daí, na verdade, a gente nem chama de medo, a gente chama de uma excitação, né, que é quando você se apaixona, ou alguma coisa assim, que vem esse friozinho. Mas ele é muito parecido com o medo, né? Então, muitas vezes a gente paralisa, a gente não continua, porque a gente acha que é o medo, porque acha que vai nos oferecer perigo, vai né, acontecer alguma coisa que pode nos paralisar realmente.
Exato. E aí eu quis trazer isso porque é uma coisa que quando eu entendi, me fez mais sentido para separar um pouco o que era uma situação de perigo real e o que é essa outra situação de excitação. E agora juntando com essas informações que você está trazendo da criança, né, de quem é que está ali observando aquilo, eu achei incrível, acho que pode ser um complemento maravilhoso. Libertador. É libertador, Angélica. Quando você estiver com as suas pessoas lá, você estiver conduzindo, que você perceber, muitas vezes, quando elas paralisam, é tão incrível que esse medo, ele é o seguinte, ele tem a situação real de perigo, mas agora eu vou te trazer uma coisa nova, que as pessoas vão Amém. amar. Todas as vezes, Angélica, que você for mudar de patamar, ou seja, você vai mudar de nível, então você tem um trabalho que você desenvolve, e agora você vai ter a oportunidade de mudar de nível. Todas as vezes que isso vai acontecer, você vai sentir este medo paralisante. E dependendo da pessoa, o quão poderosa ela é mentalmente, o quanto ela treina isso, ela vai dar um jeito de sabotar essa situação. O sistema cai, a internet não pega, o carro quebra, sabe? Você liga, a pessoa não atende, começa a dar tudo errado, né? Ou você paralisa, não fala, não resolve. Por quê? Porque você sabe, você sente, né? Nós somos energia, nós trocamos energia. Então, quando as pessoas estão assim, num vídeo, por exemplo, elas estão totalmente ligadas. Elas pensam que estão separadas, mas as redes são invisíveis, sabe? É como uma rede de aranha. Sabe aquelas redes? Ela é muito interligada. Então, nós todos estamos, todos que estão entrando aqui, todos que estão participando do E Agora José, cada um que entra, ele entra na rede, entende? Quem for assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai continuar. Então, muitas pessoas assistem o vídeo depois. Todos que tiverem acesso vão fazer parte dessa rede e vão receber dessa rede o que a rede tem para oferecer. Então, quando você vai receber dali algo que vai influenciar a sua vida, a sua jornada, para você mudar de nível, vem esse frio na barriga. Então, não é perigoso. Na verdade, é o que você mais desejava. Sim. Mas o que você mais deseja te dá medo. Por quê? Porque, primeiro, você não sabe até que ponto você deixou de ser essa criança. Até que ponto você acolheu ela se tornando uma adulta? Até que ponto essa criança está aqui, ó? Porque você não desfaz a criança. Você acolhe a criança. Você entende? E quando você acolhe a criança, você é adulta. Quanto mais você acolher, Angélica, mais rica você é. Sabe? Que maravilha. Então, assim, eu tô no E Agora José. Me perguntaram que critério você tem, qual o perfil das pessoas que você convida. Né? Já criou bastante polêmica, inclusive, esse programa, e eu acho isso muito bacana, né? Porque as pessoas estão buscando crescer e acaba trazendo polêmicas porque são conteúdos internos delas. Então, você falou da Bíblia ser cristã? Não, porque eu falei da Bíblia não quer dizer que eu sou cristã, e se eu for cristã, por que eu não posso falar? Entende? Isso vai gerando nas pessoas a possibilidade de crescimento. Quando você acolhe tudo, quanto mais você acolher, mais você é rica. Quanto mais você excluir, eu vou excluir a Vanessa porque a Vanessa é advogada, tem cara de chata e não quero a Vanessa. Você perdeu. Foi você quem É muito legal tudo isso que você está perdeu. falando. Porque, assim, tem vários pontos aí que eu posso trazer dentro também da visão da física quântica, né? Que acho que está também muito ligado a tudo isso, que é a área que eu mais me dedico hoje em dia de estudo, de conhecimento. Então, o que você falou sobre quando você inclui pessoas, vai incluindo pessoas no campo, sobre essas teias, essa rede onde estamos conectados e sintonizando frequências, né? Então, as pessoas que você convida são pessoas que em algum lugar você está incluindo no seu campo e que também está Sim, trazendo um outro campo,
né, que também está sendo incluído no seu campo e assim vai ampliando mais. E o ponto-chave, só um minuto que eu vou te dar a fala de novo. O ponto-chave das pessoas que eu convido qual critério? São pessoas que eu tive acesso e enxerguei nelas algo que realmente é importante para esse campo. Porque a única coisa que nós temos em comum, porque tem que ter um ponto, né? Que ponto é esse? É o interesse em harmonizar o relacionamento entre pais e filhos. A partir daí, estão vindo pessoas de vários lugares do Brasil, vou começar a trazer do mundo, e são pessoas que, assim, elas já se destacaram no que fazem. E esse destaque no que fazem, quer dizer, já fazem com excelência, voltado para este objetivo, porque o que eu quero é fortalecer o objetivo, o relacionamento pais e filhos. Então, cada um que já deu certo vai colocar esse deu certo aqui, e isso vai crescendo. Até que chegará um ponto que essa vibração vai ficar tão forte que automaticamente ela vai terceira dimensão, se materializa. Maravilhoso, maravilhoso. Lindo esse trabalho. Eu tenho isso também, né? Mas dentro de alguns outros aspectos, mas eu vou só continuar a concluir aquilo que eu estava falando. Então é como se tivesse uma antena aqui em cima da nossa cabeça, né? Que vai, por conta de toda a nossa frequência, em tudo que está em torno da gente, o nosso campo, a nossa criança, a nossa família, tudo que a gente já aprendeu, toda a nossa programação, todos os nossos medos, nossos traumas, tudo isso é como se tivesse uma anteninha aqui na nossa cabeça. E só da gente ir andando por aí, a gente se conecta com pessoas que vão tendo alguma similaridade com o nosso campo, né? A gente vai sempre se conectando com essas pessoas. Então, eu acho muito legal quando você trouxe essa visão sistêmica das pessoas, por exemplo, que são adotadas, né? Crianças que são adotadas e tal. Em algum lugar, elas também estavam conectadas com essa família adotiva. Já estava entrando no campo delas, né? Sim. E aí... Senão, Oi? Senão não chegaria. Isso, Não chegaria. E é muito legal isso, porque dentro de um olhar mais quântico, nada que existe, nada que acontece acontece por uma coincidência, ou por sorte, ou algum fenômeno que aconteceu por algum motivo que não seja essa frequência e essa atração magnética. Então, e é aí dentro disso que você trouxe também, de quando você está escolhendo incluir pessoas dentro das suas entrevistas, que para curar o sistema, não curar, né, mas assim, para contribuir para que o sistema ele mude de nível, só de você estar sintonizando isso, você já está criando mais energia nisso. Então é perfeito, é maravilhoso, e isso é impossível não acontecer, né? Você já está sendo esse ponto, você já está sendo essa pessoa que inclui. E uma outra coisa também que você falou sobre quando a gente vai passar para um outro estágio, quando a gente vai crescer e vem um medo, né, que seria o que a gente falou, essa paralisação, que na verdade é o que ocorre quando você se desafia com alguma situação desconhecida. Quando isso surge, que é o que a gente fala que paralisa, é muito legal, porque eu sempre falo sobre os obstáculos para quando você faz uma escolha nova na sua vida. E como que todos eles vão aparecer, não tem como não aparecer. Claro, é como se fosse uma prova da escola. Para você mudar da terceira série para a quarta série, você vai ter que fazer a prova. Tem que passar na prova para ser aprovada e seguir para um nível mais alto. A prova, ela sempre vai vir. Exato. E o que eu falo é assim, imagina que, vamos lá, você está escolhendo, por exemplo, ser uma médica.
né? Sim. Então você vai ter que passar por todas as situações. É muito louco como funciona isso dentro das teorias quânticas, da física quântica. Você tem, vamos supor, milhares de pontos de vista escondidos aqui atrás, que a gente chama de crenças limitantes, né? Programações, crença limitante, tudo tá aqui. Por que que fica aqui atrás? Porque se tivesse aqui na frente, se tivesse totalmente consciente, você estaria resolvendo aquela situação. Mas essas crenças limitantes, esses traumas, esses medos, eles ficam inconscientemente aqui atrás, e aí você não sabe que eles estão ali. Quando você faz aparecer... Angélica, Oi? Tá travando? tá travando, mas voltou agora. Ah, maravilha. O que começa a acontecer... travou muito? Travou, eu não te ouvi nada. Tá, eu vou Você estava repetir falando que todos os conteúdos estão aqui atrás, são isso. totalmente inconscientes, mas se eles estiverem na frente e você tivesse consciência, aí travou. Isso, se eles estivessem aqui na frente, você estaria vendo e resolvendo isso, mas como eles estão aqui atrás, é inconsciente e é onde ficam os medos, os traumas, todas aquelas coisas que estão aqui atrás, que são inconscientes na nossa vida. E quando você faz uma escolha nova, alguma escolha de crescer, alguma escolha de ir para algum lugar que é desconhecido, todas essas coisas que estão aqui atrás, elas vão começar a aparecer, quer você queira ou não. Porque senão você já seria isso que você está desejando. É como se o objeto que você deseja, ele está aqui, tá? E você está aqui. E entre você e esse objeto, tem milhares de coisas separando vocês dois, que essas coisas que estão separando vocês dois são todos esses pontos de vista, esses medos, essas crenças que ficam atrás da sua cabeça, que seria o seu inconsciente, e que você ainda não se tornou isso, como você falou, por exemplo, de ser rica, né? E riqueza é algo que, por exemplo, todo mundo deseja ser rico. E aí a riqueza fica aqui e você está aqui. O que tem separando você e a riqueza não é porque a sua família sempre foi pobre, sabe? Não é isso. São todos esses conteúdos aqui atrás, inconscientes, que está impedindo você de ser rico. Certo? Sim, e tem mais uma questão, Angélica, que eu vou trazer aqui de novo, super interessante. Porque como eu trabalho com famílias, eu trabalho com patrimônios, né? Então, famílias que têm empresas assim gigantes e tudo mais. E aí você trouxe uma coisa que eu quero trazer diferente. A gente sempre fala da pessoa que quer ser rica e vem de uma família pobre. Então, é difícil porque tem a lealdade, aquela coisa e tal. Eu vou pegar agora uma menina rica. Filha, né? Os pais são super bem-sucedidos, empresários poderosos. Então, ela é rica, ok? Muitas vezes essa menina rica que nasceu em berço de ouro tem dificuldade de manter a riqueza da família. Por quê? Porque para ser amada por esses pais, ela acaba abrindo mão dela mesma. Ah, fiz isso a minha vida inteira. Então, ótimo, que eu ia falar, não sei se você me compreende, então você me compreende Entendo. totalmente. Não, totalmente. Então, por quê? Porque o desejo que existe aqui, né? Você trouxe aqui, esse desejo é o desejo de ser aceita pela família, ser aprovada. E para ser aprovada, ela deixa de ser ela. E ela vai ser tudo que eles disserem que ela tem que ser. Você vai fazer administração de empresas, fazer administração de empresas. Você vai fazer medicina, fazer medicina. Mas eu queria estudar física quântica. Que física quântica o quê, menina? Isso é coisa pra gente doida, dar dinheiro. Você vai aprender sobre o negócio da família, aprender sobre o negócio da família. O que que acontece? Quando é assim, e aí, nossa, casos assim que eu fiquei olhando, falei, não acredito nisso. Fazendas gigantes, e aí o pai chamou a filha e falou, olha, tá chegando a hora, né? Você precisa assumir as fazendas. Por que que eu aponto para ela assim? Porque tá chegando a hora, ela já é adulta. Mas, energeticamente, ela é criança.
porque ela não se desenvolveu, ela não sabe quem é ela. Alguém perguntou qual o tema do programa. O tema do programa é práticas educativas, né? Então, exatamente aí que está o ponto. A educação que é dada, mas não essa educação que você vai na faculdade e aprende sobre pedagogia, né? Não, a educação deste conhecimento profundo que realmente interfere nas nossas vidas. Até que ponto existe aqui uma ligação inconsciente de lealdade familiar, onde essa família não te libera para você ser você mesmo, porque antes de você, todos os demais eram fazendeiros. Como é que você quer ser terapeuta de barras de axis? Que negócio é esse? E eu vou te Sabe? falar que é muito legal isso que você está falando, porque aconteceu comigo. A minha vida toda foi assim. E aí eu vou contar uma historinha aqui que é uma historinha minha, pessoal. Tá bem. Então foi assim, eu nasci numa família que não era totalmente rica e tinha um patrimônio, porém ao longo da vida ela foi construindo, então eu vim desse lugar de não muita riqueza, mas eu fui para um lugar já logo na minha adolescência de muita facilidade com dinheiro, né? De muita facilidade com a vida, de viajar e etc e tal. E eu nunca pensei em nada diferente do que a empresa dos meus pais ou o patrimônio dos meus pais para dar continuidade, porque eu vim de um lugar que era difícil e eu vi o quanto aquilo mudou a vida deles e a minha também e transformou eles numa família próspera, com muita riqueza. Então, a minha primeira formação foi em administração, justamente porque eu nem conseguia visualizar qualquer outra profissão para mim. Já estava certo do que eu ia fazer. Só que eu tinha essa coisa lá dentro, no fundo, de trabalhar com algo que pudesse, de fato, contribuir diretamente com a vida das pessoas, né? Eu queria mudar o mundo, assim, na minha adolescência, né? Falava, não, vou mudar o mundo e tal. E depois eu fui trabalhar, eu fui fazer a pedagogia, porque eu acreditei realmente que através da educação o mundo poderia se transformar. Mas como eu entrei dentro da educação, trabalhei durante um período dentro de escolas, e o que aconteceu foi que eu ganhava muito pouco, eu trabalhava demais, tinha muito esforço, e eu não ia conseguir manter aquilo que a gente já havia conquistado. E eu não estava disposta a abrir mão da riqueza, não da riqueza no sentido do dinheiro, mas de uma vida realmente onde eu não tivesse tanta limitação. E do esforço de toda a minha família. Realizado, né? Por ele. Porque esse é o ponto, Exato. Angélica, inconsciente, tá? Olha que incrível a tua história. A tua história é maravilhosa. Porque, assim, não era rica. Tinha uma vida mais ou menos e cresceu. A riqueza veio na tua vida através do esforço dos seus pais, enquanto você já tinha nascido. Então, você vivenciou o esforço deles. Com certeza, eles deixaram algumas vezes de estar com você. Você pagou um preço junto com eles para conquistar essa riqueza. Coisas foram... você teve que abrir mão para que eles pudessem seguir. Então, você simplesmente abandonar isso não é só pela riqueza, mas também pela lealdade, pelo esforço deles. Olha E que por interessante. tudo, aquela observação que eu fiz a minha vida toda de como foi a vida deles e como eles conquistaram o sucesso, né? Sim. Mas é exatamente isso que você trouxe, essa lealdade. E eu honrava isso neles, né? E durante muito tempo eu fui para outras empresas e eu não ficava em outras empresas. O que eu fazia? Eu criava demissão nas outras empresas. Eu fui demitida de 7 lugares, sabe assim? E eu voltava sempre para a empresa da família. Sempre. É muito legal essa história. Era onde o teu inconsciente queria estar. Era onde o meu consciente tinha decidido que ele deveria estar. Né? Não E só aí que... cria um ponto de vista em você, porque isso é um ponto de vista. Sim, Por causa de exatamente. todas essas forças, você criou esse ponto de vista, que este era o seu lugar. Esse Poderia era o meu lugar. ser, poderia não ser. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a educação. Depois da educação, que eu vi que eu não ia continuar minha vida lá, eu voltei para a empresa. Eu fiquei lá uns 4 anos.
né? E durante esses 4 anos, mais ou menos, eu eu comecei a estudar outras áreas, outras coisas, e foi aí que eu comecei a desenvolver as minhas técnicas quânticas, até que eu comecei a trabalhar essas quebras de padrões, essas quebras de crença limitante, e eu fiz também constelação, né, para ocupar o meu Consteladora? lugar. Oi? Você é consteladora. Não, eu não sou Você consteladora, foi eu não fiz a constelada. formação, isso. Tá. O que eu fiz foram algumas constelações onde eu não quebrava essa honra, mas eu honrava, e eu me colocava no meu lugar, né? De Você como integrava, o ponto-chave é esse. Lembra daquele? isso, Você isso, integra e segue adiante. exato. Então eu fiz muito trabalho é, de autoconhecimento para eu entender qual que era o meu lugar no mundo. Eu fiz muito trabalho com a minha família também, para eu conseguir honrar aquele. E aí foi muito legal, doutora Vanessa, porque quando eu saí da empresa, eu tive que sair pedindo bênção dela. Assim, foi assim que eu escolhi fazer. Sabe, agradecendo, honrando aquele espaço, honrando tudo que foi construído ali, construído, honrando minha família. E foi assim que eu consegui definitivamente sair e receber a aprovação. E aí, durante um período, eu não recebi aprovação para eu fazer o que eu fazia. Então, foi muita luta, né? Eu fiz muita luta no início da minha carreira para que a minha família me visse. Até conquistei dinheiro e perdia tudo. Eu perdi tudo várias Para poder vezes voltar para o para eu mesmo poder lugar. voltar para esse lugar aonde alguém pudesse me acolher. Porque se Mas eu sabe ficasse totalmente dependente e rica, daí rica, né, dentro do meu trabalho, aí o que aconteceria? Eu não teria mais os meus pais, aquelas figuras ali me aprovando. perfeito, perfeito, é exatamente isso. Se você conseguisse se desenvolver ao ponto de se tornar totalmente independente, para o seu sistema era como se você estivesse saindo. E aí a sensação de exclusão, Sim, excluída do sistema. Para que não passe pela dor de ser excluída do sistema, então o que você fazia? Você sabotava tudo que você estava fazendo, perdia o dinheiro todo, gastava de uma vez num restaurante só. Estou falando porque porque sim. teve pessoas que eu conheci que assim, elas torraram R$ 100.000 numa noite no restaurante. Eu não cheguei a fazer isso, porque. Mas foi, mas Para enfim. poder voltar para o lugar de onde emocionalmente, porque nós, Angélica, a gente age muito mais para que as nossas emoções estejam bem do que todas as demais experiências. Então, a maioria das pessoas, teve uma pessoa que trouxe a ideia da dona de casa, né? Às vezes ela não quer ser dona de casa, mas ela aceita isso por causa do marido, por causa do sistema, por causa da religião, para não perder essa situação. E aí volta. E você sabe que dentro desse meu trabalho de direito, eu trabalho com algumas outras questões jurídicas, né, para ajudar as pessoas a lidarem com isso. Olha que incrível que eu vou te contar. Casos como esse seu, por exemplo, eu faço um trabalho chamado holding familiar. Não sei se você já ouviu falar. Acho Mas que a holding, já, a mas holding não familiar, conheço muito profundamente. Pode, por favor, aqui me não dá explica. tempo, aqui não dá tempo. Um dia eu vou fazer algo falando só sobre isso. Mas a holding familiar, o que é? É criar um planejamento sucessório, né, dentro da empresa, de uma maneira que haja, e dos bens da família, de uma maneira que haja uma administração totalmente profissional para esses sucessores, porque aí você não é herdeira dos seus pais, você é sucessora, ou seja, a garantia de que tudo que eles fizeram não vai ser desfeito. Entende? Então é criado todo um sistema de administração onde você pode seguir a sua vida, você não fica vinculada àquele trabalho que eles vêm fazendo, você não fica vinculada, mas também você não vai desfazer o que foi feito. Você honra eles, a empresa continua andando, você continua recebendo disso, porque não tem problema você receber, você pode ser disponível para receber de todos os lugares, isso não vai te fazer nada mal, né? E você Muito está pelo integrando contrário. está integrando o esforço que eles fizeram e você segue adiante
com aquilo que você sente que a tua alma se realiza e que realmente te traz um crescimento em todos os aspectos, no aspecto físico, no aspecto da sua alma, da sua vontade, das suas emoções e no aspecto espiritual também, porque sempre a gente busca isso. Então, você pode seguir isso e ter essa estrutura onde você honra a família e todo o patrimônio que eles fizeram vai ser honrado e vai ser mantido. Que uma das dores maiores que existiam e que prenderam muitas pessoas no passado e ainda prendem por não conhecerem essas técnicas jurídicas é a pessoa dedicar a vida inteira para construir um patrimônio e no final da vida o filho vai lá, pega tudo aquilo de herança e destrói. Entende? Maravilhoso. É uma maneira de dar continuidade a esse histórico, neto, bisneto, todo mundo vai recebendo, porque houve uma organização estratégica, administrativa, empresarial, que vai manter aquilo e o filho não precisa abdicar do que é e do que quer ser e da experiência que veio ter nessa vida para ficar vinculado àquilo por causa de uma lealdade sistêmica. E então, você sabe que é muito... Perdão, pode falar. Sim, não, só fechando. Existem, então, vários caminhos que enxergam isso e por isso que é importante a gente deixar bem frisado que essas práticas educativas são exatamente isso, você conseguir enxergar esse todo e você passar isso para o seu filho, né? E mais, como muitas pessoas não foram educadas dessa maneira, também se educarem, buscarem essa educação para os adultos, né? Para que isso possa se perpetuar, porque com essa visão, com essa educação, vai haver uma transformação total de vida para a sociedade inteira, né? Mas assim, dentro disso que você falou, que eu achei muito legal, é uma técnica, não sei, né? Uma visão, né, do direito, holding familiar. Holding familiar, achei muito legal. Mas assim, o que aconteceu comigo, que foi o que eu percebi que virou uma chavinha para mim, dentro de tudo isso que eu te contei da minha história. Então, quando eu perdi tudo, né, eu entrei nesse lugar de começar a questionar. Perdi tudo assim, eu fui à falência com a minha empresa. Né? Eu entrei em dívida, eu tive que demitir funcionários. E eu cheguei nesse lugar do tipo, pai, mãe, me ajuda. Né? E quando eu vi isso acontecendo, eu olhei e falei assim, cara, que lugar de dependência é esse que eu tenho, que eu não posso conquistar a minha vida? E foi quando eu comecei a olhar para isso que você trouxe, né? Aconteceu muito inconscientemente. Eu não tinha essas coisas que estavam aqui atrás, que a gente colocou, elas vieram à tona. E aí eu comecei a trabalhar. E uma das coisas que eu não tinha coragem era de abrir mão, por exemplo, da minha zona de conforto, né? Dentro de tudo que eu recebi, da minha zona de conforto, de tudo que eu tinha, do mimo, do carinho. Eu não queria abrir mão disso. E uma outra coisa, eu não queria abrir mão da herança, eu não queria abrir mão do patrimônio, eu não queria abrir mão de nada disso. O que eu fiz... Não precisava abrir mão, realmente, você vê, não precisava. Pois é, não precisava, mas o que eu fiz foi justamente falar assim, eu abro mão de tudo isso para eu criar a minha própria vida. E quando eu fiz isso, foi como se eu soltasse. E aí você criou. E aí eu comecei a criar. E aí eu pude incluir realmente. Entende? Perfeito. Porque daí... Eu já estava vendo aqui um jeito de te dar uma assim com tudo. Porque você criou, aberto disso. Imagina você tendo criado e agora recebendo isso tudo como integração. Não, mas seria incrível. Recebo também. Mas assim... Ia virar, sabe o quê? Já viu uma plataforma de lançamento? Lançamento de foguete? Já. Ia virar plataforma de lançamento. Você ia voar. Adorei. Você ia... Mas eu tive primeiro que soltar, porque era apego. Entende? Tinha um apego ali que não me permitia ter as minhas próprias coisas. E aí o apego não era só um apego do dinheiro, da riqueza, mas era um apego familiar, era um apego do carinho. Eu tive que soltar isso. E quando eu soltei, eu falei assim, eu vou me honrar e eu vou reconhecer que eu também posso criar as minhas coisas, a minha vida.
E aí, quando eu falei isso pra mim, eu falei assim, e eu acho que eu também posso incluir isso. Aí eu consegui incluir. Mas veio de um outro lugar, veio de um outro espaço. Então, se tem algo que eu posso falar dentro de práticas educativas, daquilo que eu vivi na prática, é isso, assim. Tem essa dependência, né? Tem esse apego a heranças, a patrimônios. E para você, se você quer, dentro dessa perspectiva da pessoa que já tem uma condição de vida boa, cara, se você realmente escolhe crescer, você tem que estar disposto a perder, entre aspas, para daí você ganhar, sabe? Eu não sei se é bem assim que você colocaria. Como que você colocaria? Pode Eu não falar. colocaria porque, assim, as palavras quebrar, perder, desistir, abrir mão são palavras que eu não uso, né? Tanto é que esse trabalho meu ele é sempre para crescer, agregar, incluir, nutrir, ir para a vida, voar. Então, assim, o ponto-chave, uma palavra que eu uso significa virar as costas. E as pessoas, virar as costas é abandonar. Não, é porque através das costas nós recebemos a força de impulso para frente. Uhum. Então, eu conecto a minha mãe e meu pai. Na hora que eu faço essa conexão, eu conectei com todo mundo que veio antes deles. Nas minhas costas. É como se tivesse um tubo de ligação aqui. E eu cliquei. E aí vem toda aquela nutrição. Tudo que eles são. Toda tudo que eles... ancestralidade. Isso. E olho para a vida. Por quê? Porque indo para a vida, vão vir em mim os medos deles. Daqueles que tentaram e não deram certo. Vai começar a vir tudo isso deles. Ok? Mas aí eu sei que é deles. Então, esse aspecto que é deles, eu falo para minha criança. Calma, Vanessa, isso é do seu pai. E essa é a grande oportunidade de curá-lo. De valer a pena tudo que ele fez. E curar todo o Calma, sistema Vanessa. também. Todos os futuros. Então, através dele vem... Aí, calma, Vanessa, isso aí é a tua mãe. Não é você. É a tua mãe em você que tá gritando. Vanessa, pelo amor de Deus, procura um emprego. Que alguém te deu... Assine sua carteira, que a minha mãe é assim, né? Alguém assine a sua carteira que você ganha um pouquinho, mas dia 30 você tem o dinheiro. Eu tô indo fazer o quê? Eu tô indo empreender. Aí, o que eu faço? A minha mãe querendo que eu assine a carteira. Calma, você vai conseguir e vai curar isso nela. Que é a insegurança. A partir do momento que eu alcanço esse patamar, porque eu tenho essa educação, essa consciência, os meus filhos, é aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Os meus filhos já não têm mais esse processo porque já houve uma transformação em mim. Daqui para frente, já vai haver uma mudança nas próximas gerações, né? Então, eu falo virar as costas para receber. E tem mais, eu vou mais além, viu, Angélica? Eu não viro as costas somente para eles. Eu também viro as costas para minha crença espiritual. Porque aí eu conecto toda a força que vem antes. De tudo que nessa espiritualidade existe, isso vai me impulsionar de novo. São plataformas de lançamento, mas que não é feito de qualquer jeito, sabe? Não é, então eu acredito em Buda, eu vou lá conectar em Buda. Não, tem uma maneira, tem um padrão, né? Que esse eu conheço como é, e é assim que se faz. Você faz assim, aquilo vira uma plataforma de lançamento seu. Você se conecta àquela força e segue adiante. Então, a questão do desapego, né, que você falou, é um processo inconsciente que a gente chama de lealdade, né? O desapego, o apego, na verdade, é uma lealdade. Você é leal ao sistema, sabe? Então, o sistema, o cara morreu, é alcoólatra, morreu, então você é leal ao seu sistema. A probabilidade de você ser alcoólatra é muito grande. E se você não for, o seu filho é quase certeza. Porque alguém tem que seguir aquilo. Até que você toma consciência. E Bert Hellinger fala, na consciência está a cura. Eu vou além de Bert Hellinger. Por isso que eu falo, o que eu faço não é exatamente uma constelação, é além da constelação. Você dá as costas para ele. Porque além da consciência eu uso a técnica de receber essa força e de seguir levando eles comigo. Porque para onde eu vou, minha mãe e meu pai estão comigo. E eu reconheço os momentos que eles estão falando.
E aí eu escolho, puxa, isso da minha mãe é uma mulher muito guerreira, muito forte, olha só, a guerreira da minha mãe apareceu, né? Então, é por aí. Nosso tempo acabou. Ah, que Acho que em coisa! 20 segundos eu vou te agradecer rapidinho para você falar. Eu que agradeço, foi muito legal estar aqui. Muito obrigada a todas as pessoas que assistiram. É muito gostoso conversar sobre isso. Com certeza esse trabalho de cura